O projeto Quebrando o Silêncio existe para combater, conscientizar e principalmente ajudar vítimas de vários tipos, qualquer tipo de violência. Este ano, o projeto Quebrando o Silêncio comemora 20 anos. Em 2022, o foco é violência psicológica. Só para termos ideia, em 2019, 27,6 milhões de pessoas com mais de 18 anos sofreram violência psicológica, isso segundo os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, IBGE. Sobre este assunto teremos um bate-papo super especial. Nós temos aqui a doutora Tânia Santiago e aqui também temos, acompanhando ela, a doutora Andréa Damascena. Ela é ouvidora das mulheres do Ministério Público de Rondônia. Muito obrigada por aceitar também o nosso convite. Eu que agradeço, né, e parabenizo, né, a Igreja Adventista por esse projeto tão lindo que completa, né, 20 anos e que faço votos que continue por bastante tempo. Também temos aqui, né, nossa convidada super especial também, a professora Reviane, psicóloga, né, e também ela é a nossa diretora da campanha do projeto Quebrando o Silêncio, né, falei tudo junto aqui, campanha e projeto, né, professora, do Quebrando o Silêncio, no norte de Rondônia. Isso. Agora, a gente quer conversar um pouquinho com vocês. Vocês podem falar um pouco mais sobre o trabalho de vocês ali dentro da promotoria? Como é que funciona o trabalho de vocês em relação à questão das vítimas de violência? Bom, o Ministério Público de Rondônia tem atendimento especializado para vítimas de violência doméstica, mulheres, crianças, adolescentes, idosos, que são os maiores alvos da violência que ocorre dentro do ambiente doméstico, né? Hoje a gente tem também o núcleo de violência de gênero, que também lida com questões de violência contra a mulher em outros espaços, em outros cenários de relações sociais, como a violência que ocorre em atendimentos médicos, violência que ocorre no ambiente de trabalho, violência que ocorre na rua, fora do ambiente doméstico. E tem as promotorias especializadas em atendimento a idosos, a criança, a mulher, né, a educação das demandas que ocorrem no ambiente educacional. E acho que a minha colega pode falar um pouco mais aí sobre uma das mais novas estratégias do Ministério Público de amparo às vítimas. Dentro da ouvidoria do Ministério Público foi criado um canal chamado Ouvidoria das Mulheres, que é um ambiente que foi preparado para que nós possamos receber todas as vítimas de violência, doméstica ou não, né, de forma humanizada, com uma escuta ativa e que realmente tem um tratamento humanizado no primeiro acolhimento dessa vítima, para que após esse acolhimento e toda essa fase, né, de dar esse amparo mais emocional, a gente então partir para a fase de responsabilização do agressor. E nisso entra todos os tipos de violência, não só doméstica e familiar contra a mulher, mas nós temos a violência psicológica, né, que é essa que é o grande trabalho de vocês, né, neste ano. Nós temos a violência sexual, nós temos a violência institucional, a violência política, a violência física, né? Então a ouvidoria das mulheres, ela está aberta para receber esta mulher, para que ela seja amparada e acolhida em todos os mais diversos tipos de violência que ela venha a sofrer. Muito bem. A doutora Andréa, que já deu um leque aqui de vários tipos de violência, já introduziu aqui realmente falando sobre o foco, né, deste ano. A gente sabe que o projeto Quebrando o Silêncio, ele trata de vários tipos de violência, mas este ano em específico, né, o foco, né, professora Reviane, é justamente sobre a violência psicológica, né? E por falar na violência psicológica, assim, de uma forma geral, nós temos a tendência de olhar ou de lembrar, assim, quando se trata de violência, a gente já olha de uma forma mais física, né? E quando se trata da violência psicológica, a sociedade, ela tem dificuldade de aceitar esse tipo de violência?
A nossa percepção é de que existe uma naturalização maior para a violência psicológica, principalmente com relação à mulher, crianças e idosos. Eu acho até que é mais desafiante ainda lidar com o enfrentamento à violência psicológica praticada contra crianças no ambiente doméstico, porque muitas vezes pais e mães, né, na perspectiva, na responsabilidade de educar, de disciplinar, acabam praticando abusos de poder e praticando violência psicológica de forma recorrente. E isso é muito grave, porque isso afeta a autoestima da criança, isso afeta o desenvolvimento dela em várias perspectivas e, inclusive, contribui para a perpetuação das violências que principalmente as meninas vão sofrer na vida jovem, adulta ou na nova família que constituírem. É muito comum meninas sofrerem violência dentro do ambiente doméstico e depois constituírem família e continuarem numa perspectiva de serem vítimas de violência. O que eu às vezes falo em ambientes, né, religiosos, e eu sempre enfatizo principalmente aos pais o seguinte: porque o pai, ele tem uma perspectiva ali de protetor, de transmitir uma linguagem de amor do homem para com a mulher, né? Do masculino para com o feminino. Então, se ele naturaliza a prática de violência, por exemplo, contra a própria filha, ela vai entender que aquilo é até um gesto de amor e de cuidado, de uma forma completamente distorcida. Então, o que eu sempre digo é: até que ponto, porque às vezes os pais se sentem autorizados a praticar essa violência para educar, até que ponto você vai chegar na sua filha, que você às vezes educou praticando violência, e, sei lá, qual que é o limite? 12, 13, 14? Quando que você vai dizer para ela: ó, até hoje eu pratiquei, eu fiz isso, eu te agredi, ou eu fui abusivo verbalmente com você, mas a partir daqui eu quero te dizer que nenhum homem pode fazer isso com você. Sabe, é muito incongruente, é uma coisa que prejudica muito essa linguagem de amor, de afeto que a gente tem que reproduzir. Então, eu acho que o ideal mesmo seria que dentro do ambiente familiar, dentro do ambiente doméstico, né, o poder não falasse mais alto que o afeto, né? O afeto, sim, com relação às crianças e aos adolescentes e aos filhos, o afeto com responsabilidade, com disciplina, com amor, eu acho que tem que ser exercido. Mas esse afeto distorcido, na verdade, né, Reviane, acho que ela pode explicar melhor isso porque ela é psicóloga, mas esse afeto que é transmitido de uma forma distorcida dentro de uma relação de poder é que eu acho que tem que ser evitado, né, dentro do ambiente doméstico, porque isso contribui para a naturalização daquele tipo de violência dentro das relações, não só familiares, mas sociais como um todo. Ou seja, dentro da sociedade já existe essa certa naturalização, né? E isso pode prejudicar a vítima, né? Que está sofrendo ali e que pode ter criar uma barreira, um medo maior para ali na questão da denúncia. Agora eu quero saber, assim, dentro do trabalho de vocês, né? Vocês ali trabalham diretamente com esse tipo de caso, né? De violência, não só psicológica, né? Mas vários tipos de violência com mulheres, crianças, enfim. Tem uma dificuldade maior se a gente for comparar o caso de violência psicológica e um caso de feminicídio, dentro ali do trabalho de vocês, na questão de comprovar, sabe, o caso? O Ministério Público, nas mais diversas formas de violência, quando se vai atrás da responsabilização do agressor, o Ministério Público é o autor da ação, é aquele que vai ter que produzir provas para de fato provar que a violência existiu e que ele merece uma responsabilização. É evidente que num feminicídio a gente tem uma prova inconteste, a gente tem uma mulher que perdeu a vida, o corpo dela está ali, fez o laudo e a materialidade está devidamente comprovada. É muito mais fácil, né? A gente sabe provar materialmente o crime de feminicídio do que um crime, né, de violência psicológica, né?
por aquele mesmo que a doutora Tânia falou. A gente tem uma sociedade estruturalmente machista, né, estruturalmente misógina, em que como que fala? Naturaliza o falar alto, o que naturaliza né, no diálogo, né, a gente começa a ver esse abuso psicológico no tratamento diário, nas conversas, nos diálogos, onde, como ela disse, uma criança que cresceu vendo o pai e a mãe se agredindo verbalmente, proferindo palavras, né, ofensivas um ao outro, e ela vive nesse contexto, ela cresce nesse contexto, ela acha que isso é a base de qualquer relação. Então, até a pessoa se colocar na posição de vítima é difícil. E quando ela começa a ter uma consciência de que uma posição dela é de vítima, que ela está tendo esse abuso, ao mesmo tempo ela vai procurar essa ajuda, mas provar o dano psicológico, porque só vai caracterizar o crime se ela conseguir, a partir, né, eu estou nessa situação, eu vou em busca de ajuda, ainda a gente vai ter que comprovar que todas essas circunstâncias que ela está vivendo está trazendo prejuízo para a saúde dela. Eu tenho que comprovar esse prejuízo na saúde dela. E é uma prova muito mais difícil, né? A doutora é psicóloga, então a gente sabe que envolve psicólogos, envolve todo um contexto de uma prova que, na verdade, ela é interdisciplinar. Eu vou precisar de um assistente social que vai ver todo o aspecto do ambiente que ela vive, o psicológico. Então, é uma prova muito mais difícil, sem dúvida nenhuma. E o desafio que a gente enfrenta com relação ao crime de feminicídio e a violência psicológica na perspectiva da falta de percepção do que é violência, também eu acho que é muito semelhante. Porque antes da mulher ser vítima de um crime de feminicídio, ela já foi submetida a vários tipos de violência. E muitas vezes ela ou as pessoas do seu ciclo de convivência não perceberam que aquela violência estava acontecendo. Aliás, que aquilo era violência, que aquilo era recorrente e que aquilo podia se agravar. Quando a gente vê estampado nos noticiários que uma criança foi morta em razão de uma violência praticada no ambiente doméstico, ou que uma mulher foi morta em razão de uma violência praticada no âmbito doméstico, a gente precisa entender que não é o ato fatal em si que está em questão apenas, mas tudo o que aconteceu antes. E muitas vezes às vezes as pessoas percebem que existe uma situação de violência e não querem se intrometer, por ainda entenderem que aquilo é um problema daquela família, o que é equivocado. Outras vezes elas nem percebem que aquilo é uma violência e que precisa de intervenção. Então, quando a gente fala de violência psicológica, precisa de uma abordagem interdisciplinar, precisa de uma perícia, mas também tem a prova testemunhal, né? E aí a mulher vai lá dar o depoimento dela e muitas vezes sequer ela própria sabe o que ela precisa dizer e que pode realmente contribuir para a comprovação da ocorrência de uma violência psicológica. Vai ouvir os filhos, vai ouvir a mãe dela, ou o pai, ou um vizinho, a mesma coisa. Então, a gente acaba sempre indo para o desafio de desnaturalizar essa e outras formas de violência e de criar estratégias para promover o enfrentamento, né? Além da comprovação, o enfrentamento. O que a doutora Tânia fala é muito importante, porque a mulher, quando ela sofre de uma violência física, ela tem até um hematoma, tem um ferimento para comprovar que essa violência existe. Quando a violência ela é psicológica, ela precisa que alguém acredite nela. E quando essa mulher tem medo de apresentar e fazer uma denúncia, ou não quer falar para alguém do que está sofrendo, até porque tem vergonha. Não é fácil para uma mulher contar para uma amiga que está sofrendo algum tipo de violência. Então ela tenta esconder essa violência e naturalizar e achando que vai superá-la sozinha. Mas não acontece. Porque quando a boca não fala, o corpo fala. O corpo vai expressar a dor que ela deveria falar com as pessoas que estão ali para ajudá-la. E isso pode acontecer através de dores no corpo, lesões na pele, através de doenças como erisipela. É muito comum, eu já conversei certa vez com alguém que produziu
uma erisipela no corpo e tinha tudo a ver com a questão psicológica, né? Ela sofria uma pressão psicológica muito grande, não poderia falar e a única forma foi de trazer, de provocar, na verdade, uma doença no seu próprio corpo para poder se proteger. É então interessante que muitas pessoas, quando adoecem, elas estão fugindo. O adoecer, na verdade, pode ser uma fuga daquele sofrimento. Ou você surta ou você adoece. E vocês falaram aqui, né? Realmente é muito mais difícil comprovar, né, esse tipo de violência, porque é psicológica, né? E aí, em casos de violência física, sexual, já tem essa dificuldade da própria vítima, né, fazer a denúncia, de quebrar de fato o silêncio. Aí no caso da violência psicológica, né, abuso emocional, esse quadro ele se repete, é parecido ou é pior? Eu acho até que é um pouquinho pior, justamente pela questão de que ela demora, que ela tem dificuldade de perceber que aquilo é uma violência que não pode ser naturalizado, precisa ser enfrentado. O que muitas vezes acontece, se você for pegar pesquisas relacionadas à saúde mental de crianças e principalmente de mulheres, você vai observar que, de um modo geral, as mulheres elas estão adoecidas cada vez mais sob a perspectiva mental. Isso geralmente está associado a várias questões, né, de gênero que estão postas na sociedade hoje, como a sobrecarga da mulher, que foi para o mercado de trabalho, que se manteve em casa, mas também e principalmente está associado a relações abusivas, sob a perspectiva psicológica. Porque quando é físico, ela sabe onde está doendo. Quando é psicológico, muitas vezes isso se manifesta através de uma doença. Existe um trabalho, por exemplo, com profissionais da saúde, para eles fazerem essa leitura. Se uma mulher está o tempo todo ali com o mesmo tipo de doença, isso não é psicossomático? Não tem um outro pano de fundo que está contribuindo para que essa doença se manifeste nessa mulher todo mês ou toda semana, entende? Então, é muito importante que não só o sistema de justiça, o Ministério Público, o Poder Judiciário, mas também outros serviços e mecanismos sociais se apropriem dessa temática, estudem, se especializem para conseguir ajudar a mulher a perceber o que está causando a dor e onde é que está doendo. Então, se existe a dificuldade da percepção, eu imagino que a barreira para ela reconhecer e para ela procurar ajuda e fazer uma denúncia seja muito maior ainda, até porque ela vai estar falando de um assunto que pouca gente vai entender e vai acolhê-la naquela demanda naquele momento. Além dessa questão, acho que tem uma outra barreira também, né? Quando se trata, por exemplo, de uma violência psicológica, a gente está falando de um caso, por exemplo, de uma mulher que o abusador dela é o próprio marido. Muitas das vezes essa mulher ela é dependente, né? Financeiramente. É o pai do filho dela, né? Então ela também tem toda uma barreira, né? Que ela vai, como que ela vai denunciar? Exato. Que além dele ser o provedor, ele ainda é o pai dos filhos dela e é o amor da vida dela. Ou foi, se deixou de ser. Tem essa dependência financeira e também emocional, né? A emocional. E eu acho que é importante falar que quando, dentro desse contexto, quando você fala de uma criança que sofre violência, né? Às vezes o pai é o agressor e a mãe é conivente. Imagina isso na cabeça da criança, né? É o pai dela que está agredindo ela, né? E se a mulher tem dificuldade de percepção da violência, a criança tem uma dificuldade maior ainda, né? O pai está agredindo e a mãe não está fazendo nada, sabe? Então é muito mais difícil até para a criança estruturar tudo isso e elaborar uma reação, elaborar uma atitude. Sim. É por isso que muitas vezes a violência praticada contra as crianças, ela vem à tona no ambiente educacional, numa conversa assim, tipo, eu não estou denunciando, eu estou falando com naturalidade de algo que eu vivo na minha casa, né? E o grande prejuízo da pandemia, distanciando as crianças da escola, foi esse.
Porque a escola é um fator de proteção muito importante na vida de uma criança e de um adolescente. Inclusive tem professores que conseguem, né, identificar. Vários. Hoje, a capacitação da rede educacional para perceber e para encaminhar para a rede de acolhimento e de responsabilização é frequente, né? Então é muito... E quando a mãe e o pai são abusadores, então aí o ambiente, aí a situação é mais nefasta ainda, né? E aí, nesse caso, nós encontramos aí várias barreiras, né? Para a vítima conseguir de fato quebrar o silêncio, para pedir ajuda. Mas se de repente ela quebra o silêncio, pede ajuda, que amparo ela encontra? Na justiça ou até mesmo na igreja, né? Que a igreja promove também aqui esse projeto. Que amparos a vítima encontra? Eu acho que a primeira coisa, a Andréia enfatizou, sob a perspectiva da ouvidoria, a importância de uma escuta ativa, onde você não faça julgamentos, onde você não decida nada pela pessoa. Mas num primeiro momento, se ela decidiu abrir, né, ela decidiu se abrir, ela decidiu expor o drama dela para a irmã dela na igreja, essa irmã vai ouvir. Se ela não souber o que fazer, ela tem que procurar alguém de dentro da estrutura organizacional da igreja que saiba, para fazer o melhor encaminhamento possível, porque todos nós, instituições e comunidade religiosa, estamos na perspectiva de evitar a revitimização. Então, uma criança, por exemplo, quando ela expõe alguma coisa no ambiente educacional, o professor, ele vai só ouvir, ele não vai perguntar, ele vai ouvir e aquela informação ele vai encaminhar para que seja feita uma abordagem qualificada, para uma escuta especializada, buscando se evitar a revitimização. Então, acho que o passo mais importante, que é onde entra todas as pontas da rede, é a escuta. Então, assim, você escuta sem nenhum julgamento, acolhe a pessoa no que ela precisa ser acolhida, às vezes é só o seu ouvido e um abraço. E encaminha, por isso que todos que integram a rede, e aí eu vejo que a comunidade religiosa lá no território é uma integrante da rede de proteção à mulher, à criança, ao idoso, né? Que podem estar em sua vulnerabilidade. E aí você encaminha para a rede especializada a fazer esse atendimento. Daí lá sim, vão adotar as providências para responsabilização, vão adotar as providências para encaminhar para atendimento psicológico, para, né, fazer o que precisa ser feito naquele atendimento inicial e posteriormente para todas as repercussões legais. E assim, eu queria aproveitar o espaço também, porque a ouvidoria é um canal das mulheres, é um canal novo, né? Foi implementado dia 25 de abril. Então, se eu pudesse falar aqui como acessar a ouvidoria das mulheres, né? Porque eu sei que esse podcast ele vai chegar em milhares de pessoas, né? Então, a ouvidoria das mulheres, ela pode ser acionada por meio do nosso portal, né? Que é o do mpro.mp.br. Você entra na página do MP, ela vai ter um banner escrito Ouvidoria das Mulheres. Clicando lá, vai direto para um formulário, que é um questionário hoje, né? Inclusive, na sexta-feira foi colocado um novo questionário, que ele é específico para a violência contra a mulher. E vão ter várias perguntas que quem estiver fazendo, né, essa denúncia, ela responde. Por quê? Porque são dados essenciais e necessários para que nós possamos fazer os encaminhamentos para os órgãos competentes com atribuição para a responsabilização. Né? Então, pode ser por esse canal, né, que é o nosso formulário. Nós também temos um canal via WhatsApp, que é o 69999-770-180. É um canal que é por WhatsApp, pode ser mensagem ou ligação. E também nós trazemos o atendimento presencial aqui na Rua Jamari, 1555, na sala da ouvidoria que fica no térreo. E também temos o e-mail, que é ouvidoriadasmulheres@mpro.mp.br. Então, são todos canais de primeiro atendimento, de regra, que é onde a mulher vai e coloca, né, tudo que ela está passando.
e a partir daí põe para fora, entendeu? Sendo aqui na capital, temos essa possibilidade dela ir presencialmente e lá ela vai ser acolhida, né? Eu vou ouvi-la, né? E aquilo que a doutora Tânia falou, sem julgamento, sem questionamento, é um momento primeiro de acolhimento, depois de escuta qualificada, no sentido de, depois que ela estiver fortalecida emocionalmente, aí sim a gente fazer uma tomada de depoimento mais formalizada, para aí sim tomar as medidas formais, né, para a responsabilização criminal. Independente disso, a gente também está dentro da Rede Lilás, que é uma rede que existe dentro do município de Porto Velho, que tem a participação do CRAS, tem a participação da Secretaria Estadual de Assistência Social, da Municipal de Assistência Social, e dentro daqueles órgãos a gente vai procurar, né, algum projeto ou outro que possa dar os outros tipos de assistência, que é um acompanhamento psicológico, né, que é toda a parte que não diz respeito à responsabilização criminal do agressor. Porque o Ministério Público em si, a parte dele, né, que é como autor de uma ação penal, é a responsabilização penal do agressor, mas nós sabemos de todo esse amparo social, psicossocial que a mulher precisa ter e que nós também vamos providenciar o encaminhamento para esses outros órgãos que fazem esse tipo de trabalho. Legal, muito bom. A gente aqui falando sobre, aqui na nossa conversa, né, a gente colocou muitos exemplos, né? Demos muitos exemplos assim da violência psicológica, mas muito assim dentro de casa, né, na família. Mas a gente sabe, na realidade, que a violência psicológica, ela não acontece só dentro de casa, né? Ela acontece também, por exemplo, no ambiente de trabalho. E aí, bora tentar aqui imaginar, né, a situação de uma vítima, né, que sofre ali abuso emocional dentro do trabalho, ela com seu chefe, com seu superior, né? O que a vítima pode pensar, né? Devo estar aqui fazendo o corpo mole, mas é o meu chefe, ele tem que ser exigente mesmo, né? Ela pode pensar nessas coisas. E vocês falaram aqui também, né, aqui na nossa conversa, que um dos primeiros trabalhos, na verdade, ali o acompanhamento com a vítima, é justamente fazer entendê-la, desnaturalizar, né, a questão da violência, fazer ela entender que o que ela está passando, a dor que ela está sentindo é por conta de uma violência que ela está sofrendo. E aí, como é que, agora dentro dessa situação, dentro do ambiente de trabalho, já é difícil comprovar, né, ter provas para comprovar aquela violência psicológica, emocional, dentro do ambiente de trabalho, né, deve ser também um pouquinho mais complicado. E aí, como é que a gente pode diferenciar, né, essa violência, esse abuso emocional nas diferentes relações e diferentes ambientes? Quando a violência ela é naturalizada, às vezes a vítima ela tenta justificar aquilo que está acontecendo. Ela acha que é normal ou que ela está, na verdade, exigindo muito do outro e que o que está acontecendo com ela, todas as outras mulheres também sofrem, outras vítimas também sofrem. E ela acaba ficando calada até por achar que ela está exagerando naquilo que está sentindo. Então, é muito importante que a vítima ela tenha conhecimento dessas violências. Eu costumo dizer que a maior defesa que nós temos hoje em relação à violência é a informação, é o conhecimento. Então, quando você escuta alguém falar daquilo que está sofrendo, ou lê artigo, lê livros que falam sobre o tema, você começa a identificar que alguns sintomas, que alguns tipos de violência que o autor está descrevendo naquele artigo, naquele livro, ou mesmo alguém na sua fala, que ela sofre, que ela sente. Então, ela vai sentir que não está sozinha. Então, se o autor ele identificou esse sintoma como violência, e eu sinto isso, então eu também sofro. Ela começa a incomodar. A questão do incômodo em relação à violência é muito importante, porque o primeiro passo é você identificar a violência. Sem identificar a violência, você não busca por ajuda. Então, coisas que acontecem com você de forma natural no dia a dia, você começa a questionar. Mas a minha vizinha não sofre isso, o esposo dela é diferente com ela, o chefe dela é diferente com a minha colega. Mas sou eu que estou sofrendo isso?
você começa a questionar. E este questionamento ele é saudável. E ele é importante, porque quando você começa a fazer perguntas em relação a si mesma, você começa a sair daquele lugar que até então você estava ali confortável e começa a buscar por respostas. O agressor, ser agressor, é apenas uma falha de caráter, né? Será que ele não precisa de... Será que essa pessoa não precisa de ajuda? Ou o que resta para ele apenas pagar pelo que ele fez? Eu trabalhei 8 anos no Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e a minha maior motivação era perceber que quando o homem recebia uma ajuda profissional, ele poderia realmente mudar o seu comportamento e sair de violador de direitos para protetor e promovedor de direitos, sabe? Eu acredito assim, existem falhas de caráter? Existem. Tem casos que são praticamente que irremediáveis, não tem o que fazer. Mas a maioria são homens que aprenderam um padrão comportamental, que desenvolveram uma masculinidade tóxica, que acreditam que aquela é a melhor performance para comprovarem, para evidenciarem socialmente que eles são homens. Isso foi ensinado e aprendido. Então, se foi ensinado e aprendido, que a gente precisa de criar um território fértil para percebermos que pegamos o curso errado e que precisamos de promover diálogo, precisamos de promover ações técnicas qualificadas para ressignificar as relações sociais, a forma como elas ocorrem na verdade. Então, hoje, uma das coisas que mais funcionam, Brasil afora, para transformar um ofensor em protetor, né, é a questão da reeducação comportamental de homens. Eu acredito muito nisso. E também acredito na reeducação comportamental de mulheres, porque é sistêmico. A mulher também tem que tomar conhecimento, tem que se empoderar e tem que impor limites nas relações sociais, não só dentro de casa, em todas. E o homem precisa entender que a masculinidade que ele aprendeu é nociva, é tóxica, que agride os filhos, que agride a mulher, que agride a colega de trabalho, né, que agride a atendente do caixa do supermercado, que agride as mulheres com as quais ele se relaciona. E isso precisa ser interrompido. E aí eu entendo e me solidarizo e me empatizo com os homens nesse aspecto, porque é meio difícil para eles se inserirem nessa desconstrução para começarem um trabalho de reconstrução, porque a gente fala muito numa sociedade que se estrutura com bases machistas e misóginas e às vezes é difícil entender isso. Na prática é assim, o homem aprendeu que ele tem que ser homem dessa forma. Então quando você fala para ele que ele tem que desconstruir isso para ser um novo homem, para construir uma masculinidade que é saudável, ele fica meio que sem base. Então, é um trabalho desafiante, né, para ensinar ele de que se ele demonstrar afeto, se ele não for grosseiro, se ele não for dominador, se ele não for controlador, ele continua sendo homem do mesmo jeito. É desconstruir, às vezes, aquela imagem ou aquilo que ele aprendeu a vida inteira. Né? Dentro do meio religioso e da forma como a gente prepara as pessoas para constituírem família, é muito comum ainda hoje os meninos serem preparados para serem servidos e para explorarem o mundo e as meninas para servirem. Então, para ele, embora às vezes a gente esteja no ambiente que é cristão, onde o serviço ele é inerente ao cristianismo, né? Mas muitas vezes pela educação existe uma distorção do exercício desse cristianismo, né? E aí o homem às vezes vai muito na perspectiva de ser servido. O cenário tal como ele está, ele vai naturalmente se repetir. Se a gente quer construir uma nova história, se a gente quer quebrar o silêncio, a gente precisa reconhecer como está e aí promover ações para construir uma nova masculinidade. Agora eu preciso trazer uma outra
um outro momento aqui já de ambiente, né, aqui na nossa conversa, é que na nossa atualidade, quando a gente se trata de violência psicológica, eu acho que é quase impossível não falar da internet, né? É algo assim que a gente vê bastante, pessoas sofrendo por ataques que acontecem ali na internet, e como muitos falam, na internet é terra de ninguém, né? E aí, será que o ambiente virtual, ele tem esse poder de influenciar uma pessoa a se tornar tóxica? Com certeza, com certeza. Por quê? Ali, as crianças, os jovens, os adultos, eles estão o tempo todo seguindo influenciadores. Essa é a verdade. E hoje é uma profissão, né? A pessoa ser um influenciador digital é uma profissão. Existem recursos de marketing, existem recursos de discurso, né, de oratória, que são constantemente utilizados para que eu possa influenciar a sua vida, a vida dela. Entende? Então, é possível sim que alguém no ambiente de internet influencie tanto para o bem quanto para o mal. Inclusive, tem crescido muito a prática de crimes sexuais no ambiente virtual. Porque muitas vezes um homem que tem 40 anos, que é um pedófilo, que já tem experiência com a linguagem que ele utiliza, com a abordagem que ele utiliza, no ambiente virtual ele se apresenta como um jovem de 12 anos, Não, okay, de igual para igual. Mas assim, doutora, nesse caso, né, aí para quem já é um abusador, a internet ele pode ser algo mais fácil para ele executar aquilo que ele quer. Mas a gente diz assim, a pessoa que ali acessa a internet para ela fazer, sei lá, um discurso de ódio, será que foi a influência de algo que ela viu para ela se tornar tóxica dentro desse ambiente? Será que o problema maior não seria da pessoa que está usando? Ela está sendo constantemente influenciada. Estimulada. Você é fruto do que te influencia no seu dia a dia. Então, se você tem filhos, por exemplo, que vivem o tempo todo com acesso à internet, você não limita, você não cuida do que seus filhos estão acompanhando. Muitas vezes o discurso de ódio que está na internet influencia muito mais o teu filho do que você, porque a internet tem muito mais acesso a ele do que você. Muitas vezes você vai ver ele na hora de dormir. E todo o discurso que foi reproduzido ao longo do dia na cabecinha dele não foi anulado pelo teu boa noite. Como as amigas disseram, a questão da internet, ela tem durante esses últimos anos, contribuído muito para algumas violências que nós estamos vivenciando e observando. Até porque, como a doutora Tânia disse, os influenciadores, né, eles têm um conhecimento daquilo que está apresentando. Eles têm vários seguidores, os nossos filhos muitas vezes são fãs desses influenciadores. E uma coisa interessante é o suposto saber que eles apresentam ter durante os vídeos. Então, assim, eles apresentam um vídeo de uma forma que toque as pessoas emocionalmente e também intelectualmente, porque eles são profundos naquilo que eles estão falando. E isso faz com que a voz do influenciador, ele seja, na verdade, uma autoridade para nós, uma autoridade para os nossos filhos. Então, eu estou escutando alguém que é inteligente, que tem uma influência grande sobre mim e ainda tem um suposto saber daquilo. Então, o que ele diz é lei, o que ele diz é verdade, e eu fico sem espaço para questionar. E quando eu começo a olhar os comentários, né, por exemplo, de um vídeo, e vejo ali 30 mil comentários positivos de pessoas que agradecem pelas palavras, né? Parabeniza pela mensagem que foi passada, eu acabo ficando com a maioria das pessoas que estão ali comentando. Então, é muito difícil você ser diferente, é muito difícil você falar ao contrário quando a maioria está aceitando aquela opinião. Então, hoje, andar em contramão
daquilo que está sendo falado, discursado no momento, eu tenho que ter muita coragem para isso. E às vezes é mais fácil você concordar com aquilo que está sendo dito. E isso torna os influenciadores pessoas que podem ter um controle muito grande sobre os nossos filhos e também sobre os adultos, em todas as questões, né? Seja violência ou outras questões também que nós ouvimos durante o dia. Então, pode sim, você pode colocar na internet uma jovem sonhadora, idealizadora que nunca teria o potencial de ser uma causadora de bullying na escola, por exemplo. E ela exposta a esse discurso de ódio o tempo todo, de repente aquele é o discurso dela também e ela nem percebeu. A internet existe para isso. Essa é a finalidade da internet. Fazer com que aquele discurso que está sendo posto lá, que é social, também seja o seu. A gente tem que ter bom senso em qualquer espaço. Porque às vezes a gente começa a reproduzir no automático um conteúdo que é, sim, abusivo, sem nem perceber. E quando a gente percebe, o discurso que era do outro já é meu também. Né? E as violências psicológicas no ambiente virtual, elas têm uma conexão muito grande com a prática de suicídio. E muitas vezes os pais nem sabem o que é que está rolando lá no ambiente virtual e o filho já está prestes a se suicidar. Então isso ganha uma importância muito grande em razão de que hoje o que você quiser fazer sem contra-incentivo no ambiente virtual, né? Bom, projeto Quebrando o Silêncio, né, professora Reviane? A gente está nesse mês agora, nós estamos no mês de agosto, né? A gente está em agosto, né, gente? Só para lembrar que às vezes a gente até esquece, que fica meio perdida aqui no calendário. A gente está no mês de agosto e é o mês que a igreja, ela promove, de fato, faz essa campanha, assim, do Quebrando o Silêncio de uma forma mais intensa. Mas o projeto, ele continua durante todo o ano, certo? O Quebrando o Silêncio, ele está completando 20 anos. A ênfase do Quebrando o Silêncio é o mês de agosto, geralmente o 4º sábado do mês de agosto, mas é um projeto que pode ser executado durante todo o ano, até porque a violência doméstica não dá trégua, né? Ela acontece todos os dias, em todos os ambientes, então é preciso falar sobre o Quebrando o Silêncio todos os dias durante o ano. Mas o mês de agosto para nós é um mês interessante, porque é quando nós lançamos a revista daquele ano e as escolas se preparam para receber profissionais para falar sobre o tema, tanto para as crianças e adolescentes e também para os pais. Inclusive, professora Reviane, a senhora acabou de falar, né, que o Quebrando o Silêncio trabalha, na verdade, com o público adulto, criança, né, no caso, público infantil e também adolescente. E este ano em específico, pelo que eu já percebi, né, o projeto A Igreja, na verdade, preparou materiais para esses públicos, né? Esses 3 públicos diferentes, que é o infantil, as crianças, adultos e adolescentes. E a gente está aqui com a revista dos adultos, né? A senhora poderia falar um pouquinho mais sobre ela? Essa revista, né, do adulto desse ano está trazendo o tema violência psicológica, como nós conversamos durante esse podcast. Mas todo ano vem com um tema diferente, né? O Quebrando o Silêncio é o nome do projeto, mas todo ano são abordados temas de violências diferentes. E esse ano, acho que pela primeira vez, está falando da violência psicológica, que é um tipo de violência que muitas vezes ela não é denunciada, até por falta de uma prova, né? Uma prova mais concreta em relação a isso. Mas é uma revista que ela tem despertado a comunidade cristã para a questão do tema. Então, todos os anos, nós preparamos uma revista para cada família. Cada família recebe uma revista do adulto, recebe uma revista do adolescente e uma revista infantil. Então, o nosso público, né, principal são os membros da nossa igreja. Mas nós também fazemos esse trabalho com a comunidade. Professora Reviane, doutora Andreia, doutora Tânia, muito obrigada, né, por terem aceitado, terem topado fazer esse bate-papo com a gente. Foi super legal, super informativo e que isso possa nos ajudar, né? Que isso pode acontecer com a gente, todo mundo está sujeito a isso e pode acontecer com alguém que a gente conhece, né? Enfim, a gente pode aprender mais
para ajudar essas pessoas e principalmente para ajudar quem está nos assistindo. É você que está nos assistindo. Muito obrigada também por ter nos acompanhado até aqui, que isso possa chegar, como ela falou no início, né, milhares de pessoas, que possamos realmente ajudar a combater a violência.